Nos últimos dias, uma das notícias mais comentadas no futebol brasileiro foi a negociação entre o Corinthians e o italiano Mario Balotelli. Seja a favor ou contra, todos estavam falando sobre isso e dando suas opiniões. Balotelli ainda seria útil no futebol brasileiro? O Corinthians tem condições de arcar com o alto salário dele? Todo mundo queria alguma resposta, e elas chegaram com o novo treinador Ramon Dias, que na sua coletiva de apresentação já falou para a diretoria tirar o cavalinho da chuva e esquecer as negociações com o Super Mario. Especificamente sobre um jogador que vem sendo muito comentado nas últimas semanas, Mario Balotelli. Isso foi apresentado pela diretoria a vocês, a possibilidade de chegada do atacante italiano, e é um nome que tem um aval de vocês para a chegada ao Corinthians? Obrigado. Primero que desde que estamos acá con el presidente, en ningún momento se habló de Balotelli. Me parece que lo que yo vi desde afuera, que se habló mucho, pero no a nivel institucional, no a nivel club. Esto es muy simple, para nosotros Balotelli no está en los planes de lo que es para el futuro. Es muy simple, es eso. E depois a gente não precisa muitas peças. La cantidad no te la voy a dar porque claramente si aparecen sorpresas o oportunidades para Corinthians, que sea para el bom de Corinthians, a gente vai aceptar. Mas sim, não é que... Acho que Corinthians não tem um time para estar nesta situação. Mas a vezes no futebol acontecem coisas que... Hoje o último campeão de Libertadores está passando uma situação difícil. Comenta aí a sua opinião pra gente saber o que você acha do Balotelli no Brasil. E apesar de toda a novela ter sido longa, parece que chegamos ao fim e definitivamente o Balotelli não vem ao Corinthians. A negociação durou cerca de 2 meses e o italiano tinha gostado muito do projeto do Timão e deu sinal verde. Ou melhor, deu sinal preto e branco para os empresários começarem as negociações. Em uma live do André Hernan, um setorista do Corinthians, disse que o próprio Balotelli falou as seguintes palavras ao ser perguntado sobre a transferência: se concluir a negociação, tô indo para atropelar e voltar para a seleção. Então vamos lá, Cauê. Palavras do Balotelli para quem tá ali na negociação. Repete. Isso. Se tudo der certo, né, se concluir a negociação, eu tô indo para atropelar e para voltar para a seleção. Esse é o grande objetivo do Balotelli. É ele vir ao Corinthians, ao futebol brasileiro, para recuperar o protagonismo que ele já teve anos atrás, para ele atropelar e voltar para a seleção. Olha só, hein? Baita informação. Um grande final, aquela cereja suculenta no bolo para fechar a sua participação. Obrigado, Cauê, irmão. O problema é que o Corinthians estava negociando com um cara sem ao menos ser um treinador no comando do time, já que o Antônio Oliveira tinha sido demitido algumas semanas atrás e o time demorou para achar um novo comandante. Ao ver o Ramon Dias chegar com esse retrospecto recente, com essa forma de falar, com essa mensagem no primeiro momento, talvez nessas últimas semanas tenha sido o único fator que o corintiano olha e fala: se isso aqui der certo, eu acho que é aqui que a gente vai se agarrar para se salvar. Então talvez o Ramon Dias, dentro do que ele pode oferecer, se ele conseguir entregar o que ele é capaz de oferecer, seja o último tronco passando ali na frente do corintiano para ele se agarrar e não ter que lidar com o rebaixamento. Além disso, nem ao menos foi o presidente Augusto Melo que negociou com ele. Foi, na verdade, o diretor das categorias de base. Sim, um cara que cuida da base era quem estava na frente da situação. O nome do representante é Claudinei Alves. Mesmo sendo responsável pela base, ele tem voz ativa no futebol profissional por ser amigo de longa data do presidente Augusto Melo. Claudinei estava na frente da negociação com Balotelli. Mas ele não é bem visto pela torcida do Corinthians por não conseguir renovar o contrato do Lucas Flora, uma das maiores promessas de apenas 10 anos. Lucas acabou indo para o rival Palmeiras, o que deixou o clima tenso no Parque São Jorge. Mas a diretoria do Corinthians tinha ficado muito empolgada com a ideia de contratar o Balotelli, e Augusto Melo, o presidente, foi um dos maiores entusiastas da ideia. Mas aí chegou Ramon Dias e deu um balde de água fria, dizendo que não queria o italiano no time. O normal seria o presidente ligar ou mandar um e-mail para ele, avisando que a negociação estava encerrada, mas nada disso aconteceu. Os dois já tinham acertado salário e tempo de contrato, só faltava o Balotelli assinar para virar jogador do Timão. Só que o presidente sumiu do mapa e não deu mais satisfação. No resultado, Balotelli ficou muito irritado, se sentindo enganado, igualzinho aquela vez que você se apaixonou pela morena no auge da sua adolescência e ela te deixou no vácuo. E vocês pensam em Balotelli, olha que vergonha que vocês fazem com o Corinthians. O Balotelli tá bravo, viu? Os caras do Corinthians fizeram um acordo verbal com ele, 2 milhões de reais por mês. 1,5 de salário, 500 mil de luva. Tá bravo? Tá bravo. Porque o Corinthians sinalizou e depois ninguém fechou a contratação. Mas
Tudo bem, faz parte da negociação. Mas é que depende se você deu a palavra, se você não deu, enfim. Pô, o cara tava uma semana caindo na rua de bêbado, agora tá bravo que os caras não... O cara, ele achou que vinha no final de semana, seria apresentado, cara. É mesmo? 1 milha e meia. A BBC de Londres queria me contratar, a Rede Globo queria me contratar também, mas não... Valeria a pena, Veloso? Balotelli? É que a BBC de Londres, quando quis me contratar, eles fizeram o contrato comigo. Pra eu apresentar um programa lá, pré-contrato. Aí Inglês. Eu falei pro seu Johnny Sade, falei, seu Johnny, desculpa, tô saindo da Band. Ele falou, graças a Deus. Né? Você tá saindo, né? Graças a Deus, seu Johnny. Falou. Falei, ó, assinei um pré-contrato lá, mas eu não li, porque tá tudo em inglês. Aí quando eu cheguei lá pra conversar com os caras, eles viram eu, essa boca inchada. Mas você não speak English? Não, não speak English. Eu speak português. Aí eles falavam assim, aí eu falei, more or less, e nós é Corinthians. Eu sou o craque Neto. Ele falou, Thank you. Thank you. Thank you so much. Aí o cara falou assim, aí o cara falou assim, vaza daqui, Neto. Em português. Eu falei, ok, me too. Tchau! Olha que vergonha o Corinthians, cara. Vocês estão de sacanagem, cara. Vocês são brincalhões. Vocês são umas brincadeiras de fazer isso com o Corinthians. A torcida do Timão chegou a fazer campanha nas redes sociais pedindo para o presidente fechar a negociação. Afinal, eles precisam muito de um centroavante. Com Yuri Alberto e Pedro Raul jogando do jeito que estão. A vontade do Balotelli em jogar pelo Corinthians era tão grande que depois que o Timão não formalizou a proposta com acordo verbal, o próprio italiano enviou uma oferta ao clube paulista se oferecendo para jogar lá com a própria assinatura do cara. A proposta foi encaminhada para o departamento financeiro, que aprovou os valores, mas o presidente Augusto Melo novamente não respondeu, sem dar explicações. Caso Balotelli, né? O Ramon Dias acho que exagerou na desculpa hoje, né? Pra não falar mentira, né? Porque ele disse que nunca foi citado o nome do Balotelli dentro do Corinthians. Claro que ele estava orquestrado já e orientado a falar isso pela diretoria do clube. Só esqueceram de combinar com o diretor da base, o Claudinei, que acabou revelando publicamente que houve as negociações e citou, inclusive, os valores da transação. Enfim, esse é o mundo do futebol. A verdade é que o Ramon Dias não tem nada a ver com isso. Quem recuou na proposta em relação ao Balotelli se chama Augusto Melo. Ele era o único, né, que estava aí focado realmente nessa contratação, nem o Fabinho Soldado estava participando. Informação que eu apurei, inclusive confirmada pela diretoria do Corinthians já, tá? O Balotelli chegou a enviar uma proposta pro Corinthians. O Balotelli queria tanto jogar no Corinthians que o próprio Balotelli acabou enviando uma proposta. Essa proposta do Balotelli que foi enviada ao Corinthians foi repassada ao departamento financeiro do clube, que inclusive aprovou os valores da proposta e achou que daria pro Corinthians contratar. O problema é que, simplesmente sem explicação nenhuma, do nada, o Augusto Melo não retornou, né, o Balotelli com a contraproposta ou, né, dizendo se aceitaria, colocando, enfim, no papel um contrato para ele assinar. Então, gente, isso é uma novidade no caso, tá? A gente sabia que o Corinthians tinha, né, passado uma proposta verbal, né? Foram discutidos aí valores, mas de forma verbal, e o Balotelli pediu tudo no papel. Aí o Balotelli vai e faz uma proposta ele mesmo, os representantes dele, né? Você vê que ele estava realmente engajado para querer jogar no Corinthians, ele mesmo faz uma proposta para o Corinthians. Essa proposta foi levada ao departamento financeiro, que aprovou. Então, não existe, tá? Duas coisas que não existem: o departamento financeiro ter reprovado e o Ramon ter reprovado. Isso não procede. O Augusto Melo, simplesmente por conta da pressão pública, tá? Por conta das críticas, não teve coragem de avançar nas negociações com o Balotelli. E é um blend de informações. Eu não tô nem falando que ele errou ou acertou. Eu estou apenas contando os fatos para você. O Balotelli fez uma proposta para o Corinthians, o financeiro aprovou e o Augusto Melo simplesmente não respondeu mais o atacante italiano. Como já havia feito com o Ramon Dias antes do acerto, como fez com o Fábio Carille, como já fez em outras negociações. Então é isso. O Balotelli queria jogar no Corinthians, fez proposta, inclusive, o financeiro achou até interessante, não reprovou a proposta, mas o Augusto Melo não teve coragem, ou talvez, talvez esteja sendo injusto com o Augusto falando coragem. Talvez ele mudou de ideia, né? Enfim, vamos pegar leve então. E pra você, acha que o treinador do Corinthians tomou a melhor decisão? Ou o italiano ainda tem muito futebol pra queimar aqui no Brasil? Comenta sua opinião aí embaixo e me conta.